Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a campanha de 2026, sobre um dos candidatos que já é praticamente certo que será candidato, que é o Lula, né? Eu tenho mantido aqui que eu acho que o Lula vai ser candidato em 2026, sim, não porque ele vai ser um bom candidato, não porque ele tenha ânimo para concorrer, não porque ele vai ser a melhor alternativa da esquerda, mas simplesmente porque ele é a única alternativa da esquerda. A esquerda não tem outra pessoa que não seja o Lula. E à medida que o governo Lula vai naufragando, o que vai acontecendo é que vai aumentando o desespero deles. E quanto mais desesperados eles ficam, mais eles se apegam ao próprio Lula, que é a última coisa que resta para a esquerda no Brasil. Então eu acho que o que vai acontecer é isso, um desgaste cada vez maior do Lula, mas o Lula jogando cada vez mais dinheiro na eleição, tentando cada vez mais pressionar o STF por alguma medida, lá, algum dedão na balança lá do TSE para ajudar ele na eleição. Mas só isso, ele vai ser o candidato. Poderiam tentar fazer com o Lula o que fizeram com o Joe Biden nos Estados Unidos? Eu não acredito nisso por dois motivos. Primeiro, porque deu errado com o Joe Biden, né? Lembra, né? O Joe Biden estava com um problema mental, estava meio lerdo da cabeça? Tava. A gente já estava lerdo em 2020, já na eleição anterior, já. Ou seja, eles tiraram o Joe Biden porque eles viram que o Joe Biden estava pouco competitivo na eleição. Daí inventaram o negócio de que ele está velho, que ele tem problemas mentais e vamos tirar o cara. Poderiam fazer isso com o Lula também? Poderiam fazer isso com o Lula. Estão vendo que o Lula está mal nas pesquisas, não tem aquela capacidade toda, então vamos tirar o Lula e botar outra pessoa, né? Só que o que tem contra isso? Primeira coisa, não tem outra pessoa no Brasil. Se lá nos Estados Unidos a Kamala Harris tinha até algum apelo, aqui no Brasil não tem ninguém da esquerda com mínimo apelo, né? E segundo, deu errado pro Joe Biden para Kamala Harris, né? Então é lógico que o pessoal aqui no Brasil vai olhar para esse negócio aí, eu acho que não é bom a gente entrar nesse buraco aí não, porque não deu certo nos Estados Unidos. Agora, mesmo o Lula sendo o candidato da esquerda garantido, o que a gente tem aqui é um quadro em que aqui, ó, o Lula é o candidato com mais chances de perder em 2026. Eu concordo com o que está falando aqui o senhor Melílio Diniz do Nascimento, que é um analista político lá de Brasília que está escrevendo aqui no Correio Brasiliense. Vamos entender esse caso. Essa notícia foi sugerida por Cigano Marola, Tigresa VIP, Anão Pistolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula já está em tom de campanha eleitoral. Não preciso nem falar mais disso, né? Já estou falando para vocês aqui que ele está mesmo com a campanha aberta, está querendo disputar a campanha mesmo, não quer nem saber, quer jogar dinheiro no povo a todo custo, tentar criar bolsa isso, bolsa aquilo, benefício isso, benefício aquilo, naquela ideia tosca de que ele vai fidelizar esses eleitores igual ele fez com Bolsa Família, só que o problema que ele tem é justamente que o fato de ele ter saído do governo, entrou o Temer, depois entrou o Bolsonaro, e o Bolsa Família não acabou, ao contrário, até aumentou de valor, isso mostrou para o povo brasileiro que aquela ameaça que o PT fazia em toda eleição, olha, se não elegerem o PT, vai acabar o Bolsa Família. Agora o pessoal já sabe que não vai acabar o Bolsa Família. Pode votar em alguém da direita que não vai acabar o Bolsa Família. Então esse é o problema do Lula. O pessoal, mesmo o pessoal que é beneficiado por essas emendas que ele faz, olham para isso e falam, não, beleza, ganhei aqui, o Bolsa pede atleta, o Bolsa não sei o que lá, Bolsa pede alguma coisa, né? Pede meia. Ganhei sei lá o quê. Ah, beleza, problema nenhum, não vou perder, né? Posso votar em outra pessoa, não preciso votar no Lula, posso votar em outra pessoa. Ou seja, isso não tem mais o apelo que já teve o Bolsa Família no passado, quando o Lula conseguiu vender a ideia de que se ele saísse do governo, ou se o PT saísse do governo, ia acabar o Bolsa Família. Isso era um pavor para muita gente, né? E acabou não acontecendo, né? Ao contrário, o Bolsa Família melhorou durante o governo Bolsonaro. Enfim, a outra coisa é que cada vez que ele beneficia, sei lá, 600 pessoas com o pé de meia ali, ao mesmo tempo ele aumenta a inflação para 25 milhões de pessoas, né? Então, ou seja, ele beneficia um pequeno grupo com um bolso alguma coisa, mas ele joga tanto dinheiro no mercado que isso causa aumento da inflação e a inflação prejudica todo mundo, ele acaba prejudicando muito mais gente do que ajudando, e acaba se ferrando. Esse é o problema que o Lula tem. Essa pesquisa aponta um palanque frágil, ou seja,
o Lula, uma das coisas que a gente falou ontem, né, no vídeo, é justamente como que essa pequena vitória que o Lula teve de adiar um pouquinho a questão da anistia, o pessoal tá vendendo, como tá vendo, Lula fez as pazes com o Congresso, ele conseguiu e não sei o que lá. Fez as pazes coisa nenhuma, meu amigo. Ele conseguiu um adiamento ali por uma negociação muito chumbrega, que ele sabe que não vai ter muito tempo para isso, mas eles querem vender como uma grande vitória, por quê? Porque tá todo mundo vendo o Lula como um pato manco. E é o que eu falo para vocês, o poder que você tem hoje num estado como o Estado brasileiro depende diretamente da visão que as pessoas têm do poder que você vai ter amanhã. Como já está todo mundo convencido que o Lula não vai a lugar nenhum, ele começa a perder poder hoje, você não tem mais poder nenhum, você já começa a não conseguir fazer coisa, né? Tipicamente, por exemplo, o Bolsonaro, depois das eleições de 2022, virou pato manco. Por quê? Ninguém acredita mais no cara. O cara perdeu a eleição, ele não vai continuar, então assim, ele não vai ter poder em janeiro. Então quando chegou em novembro, ninguém respeitava mais o cara, né? O cara já não conseguia mandar em nada. E isso é que acontece, é normal. Isso acontece com todo governo que está de saída. No momento que você perdeu a eleição, que você não vai ser mais presidente a partir dali, você já é pato manco, né? O problema é que o Lula está acontecendo muito antes, está acontecendo agora. Por quê? Porque as pesquisas de popularidade dele estão tão ruins que o pessoal está chegando à conclusão que fala o nosso amigo aqui, o Melilo Dins do Nascimento. Está dizendo aqui que, olha, o Lula é o candidato com mais chance de derrota em 2026. É quem mais perde. Tem um monte de gente que ganha dele, né? Volta e meia saem pesquisas por aí dizendo que não, porque o Lula está com vantagem, que ganha de todos e não sei o que lá, e não sei o que lá. Ninguém confia nesse negócio, tá todo mundo vendo o que está acontecendo e aquela visão que eu coloco para vocês. O Lula está mal agora, ele está com popularidade baixa agora e não tem nada que ele possa fazer para melhorar. Porque se ele jogar mais dinheiro no mercado, jogar mais dinheiro para tentar bolsa de alguma coisa, ele só piora a situação. Ele já está muito mais numa de roubar o que é possível agora, entre agora e a eleição do ano que vem, para tentar enriquecer ele mesmo e os cupincha dele, e aí depois da eleição deixa quebrar tudo lá, vai ser o próximo presidente mesmo, foda-se, deixa o Brasil quebrar, ele não tá nem aí para nada, né? Eu acho que ele tá muito mais numa vibe dessa do que numa vibe de tentar ganhar a eleição, né? Então o cara tá falando aqui a questão do Bolsonaro, que o Bolsonaro tá inelegível, que é difícil ele conseguir concorrer, mas mesmo ele não concorrendo, ainda mais com a STF batendo tanto no Bolsonaro, quem ele indicar tem uma chance muito grande e ele tem bons nomes do lado de lá. Ele tem a Michele Bolsonaro, ele tem o Tarcísio, ele tem outros candidatos que se ele decidir indicar, o Zema, o Caiado e coisa e tal, esses candidatos certamente cresceriam muito também. E o que ele coloca no final é isso. O Lula é que tem um problema, porque o Lula não tem ninguém além dele mesmo, né? O Lula é ele e não tem ninguém além disso. E lembra, ainda tem para bater agora, a popularidade do Lula já está caindo, mas ainda tem para bater aí a questão do escândalo do INSS, tá? Que está cada vez mais difícil isso, né? Bom, o Lula vai ser candidato? Já está o Lauro Jardim dizendo aqui, ó, que o Lula, ao dizer que concorrerá à reeleição, Lula esquece do que prometeu em 2022. O que o Lauro Jardim está falando aqui? É que tem gente no governo que está querendo a saída Biden, tá? O Lula, lá em 2022, prometeu que não seria candidato. Lembra, muito dessa pressão que está tendo do STF contra o Bolsonaro não é do pessoal de esquerda, é do pessoal do PSDB, é do pessoal da centro-esquerda. Então esse pessoal quer também que o Lula saia fora. Deixa o Alckmin, Lula, sai do Alckmin, sai da disputa e deixa o Alckmin, não sei o que lá. Nada me tira da cabeça que o plano era 2 anos de Lula, 2 anos de Alckmin, mas o Lula se segurou na cadeira e não quer sair agora, e aí estão pipocando esses escândalos do INSS e coisa e tal, para garantir que pelo menos na eleição ele coloque o Alckmin na eleição dele, né? Mas eu não acho que o Alckmin também tenha força. Por quê? Justamente porque o Alckmin ficou queimado. O Alckmin fez parte desse governo. Eles estão querendo usar a mesma solução da Kamala Harris e vai falhar pelo mesmo motivo. A Kamala Harris foi muito criticada no governo na eleição, justamente porque ela falava assim, não, porque temos que resolver esse problema. Aí o pessoal, peraí, mas você é governo, você era o vice-presidente, por que você não resolveu esse problema? Por que você não foi lá e falou com o Lupe para parar com o desconto dos aposentados? Por que agora você quer resolver esse problema? Por que você não resolveu antes, né? Então, assim, eu acho que o Alckmin tem muito menos chance do que esse pessoal pensa. Vão acabar elegendo o Bolsonaro de novo, né? O cara da Quaest fala aqui, ó, que direita e esquerda vão disputar 10% dos eleitores que decidem o jogo. Eu não sei se é 10%, tá? Eu acho que é mais, tá? Eu acho que a esquerda tem uns 20% de eleitores fiéis ali que vão votar no Lula de qualquer jeito. A direita tem ali uns 30% de eleitores fiéis que vai votar no Bolsonaro ou no candidato do Bolsonaro de qualquer jeito. Mas aí você tirando 30% daqui, 20% daqui, você ainda tem 50% no meio do caminho
que é o pessoal que está mais ou menos ali, né? E esse pessoal é que está para jogo. E do jeito que a coisa está caminhando, porque você pode, quando você divide esse tipo de coisa, na verdade a divisão são em 5 partes, tá? Você tem o pessoal que é firme Lula, que não vai mudar de ideia, o pessoal que é firme Bolsonaro, que não vai mudar de ideia. Mas você tem também o pessoal que é lulista, que gosta do Lula, que diz que vota no Lula agora, mas que não é aquele lulista que, né, aquele cara arreguido, aquele cara que não vai mudar de jeito nenhum. É um cara que já está olhando para essa situação de roubo de velhinho no INSS e está começando a coçar a orelha, né? Já está achando estranho. Também do lado do Bolsonaro você tem isso, você tem um pessoal que vota no Bolsonaro, mas que tem críticas ao Bolsonaro, que pode mudar de opinião. Eu me encontro nesse quadro aqui, eu sempre falei isso. Acho que o Bolsonaro é o melhor candidato que nós temos para 2026, ou ele ou quem ele indicar, mas tem algumas coisas do Bolsonaro que eu discordo dele. Eu não sou um cara assim 100% Bolsonaro, não, já deixei claro em vários vídeos que eu falo aqui. Dito isso, acho que o Bolsonaro está sendo perseguido mesmo, e mais do que isso, quanto mais perseguem o Bolsonaro, mais força ele ganha para 2026, por mais que eu não concorde com 100% do que o Bolsonaro prega, né? Agora, em termos de indecisos mesmo, você tem esse 10%. Mas é o que eu quero falar para vocês. Existe essa outra massa ali que é lulista, mas nem tanto, e é bolsonarista, mas nem tanto também, que pode mudar, ainda tem campo para ser mudado. Qual que é o problema do Lula nessa história? O problema do Lula é que quem é governo é mais vitrine nessa história. Como é que você vai criticar o Bolsonaro? Criticar o Bolsonaro por quê? Por algo que ele fez há 4 anos atrás, meio que começa a perder a coisa. Ainda mais com o STF batendo no cara, mandando intimar o cara na UTI. Isso tudo começa a botar o cara numa posição de que, pô, ele está sendo injustiçado nessa história, né? E o Lula não. O Lula, a cada momento que passa, roubou os aposentados do INSS. Pô, o Lula perde força, até entre esse pessoal que não é os indecisos, que talvez seja 10% mesmo, mas é o pessoal que é lulista, mas não é aquele lulista aguerrido, aquele lulista que vota no Lula por qualquer coisa. Ele vota no Lula porque acha que é o melhor, mas, porra, o Lula começou a roubar aposentado, porra, Lula, começa a ficar foda convencer, né? Começa a ficar chato votar no Lula por conta disso. O Lula queria botar imposto no Pix, né? Que não é imposto no Pix, monitorar o seu Pix para cobrar imposto de renda. É isso que o Lula quer fazer. O que dá na mesma. Você vai pagar imposto sobre o que você recebe de Pix, né? Enfim, começa esse pessoal a questionar essa coisa. Então, eu concordo com o cara do Quaest, que ele está falando isso, realmente são os indecisos que decidem a eleição. O pessoal que é bolsonarista fanático, tem muita gente mesmo, tem uns 30% ali que são bolsonaristas fanáticos, que vão votar no Bolsonaro de qualquer jeito, ou em quem o Bolsonaro indicar. E tem também uns 20% de lulistas fanáticos que vão votar no Lula, não interessa o que o Lula indicar. Mas o resto, no meio do caminho, tá para jogo. E é esse pessoal que a gente tem que conquistar. E é por isso que eu brigo tanto com as pessoas, porque com muitos bolsonaristas, né, com algumas linhas que o Bolsonaro adota, que eu acho que são muito prejudiciais. A questão de criticar a urna eletrônica, por exemplo. Você está desestimulando o seu eleitor a ir votar, cara. Não tem lógica criticar a urna eletrônica isso. Que urna você acha que vai ter em 2026? Vai ser as mesmas urnas. Cada dia que o Bolsonaro critica a urna, ele perde voto. Um voto que ele não pode perder. Ele não vai perder o voto do bolsonarista aguerrido. Aquele bolsonarista aguerrido, ele vai votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Mas o bolsonarista que está ali no meio do caminho, que não tem tanta certeza... Eu quero pensar, quer saber? O Bolsonaro falou que isso é caixinha mágica, que isso ninguém vai... Não importa o que eu digitar ali, vai ser computado o que o Barroso quer, e não sei o que lá. Não importa se é verdade ou mentira, o que importa é que você desestimulou o cara de votar. Então, se é verdade ou se é mentira, você já deu o tiro no pé, já perdeu o voto do cara, né? Então, isso é uma crítica, né? Agora, o Lula tá muito pior nessa história. É o que eu falo para vocês, eu concordo. O Lula tem tudo para perder essa eleição, porque o Lula é o cara que fica nesse negócio, que tá com vitrine e tá fazendo um monte de merda, e tem um governo que é uma idiotice, e ainda tem um problema, que é o problema do eleitor jovem. Olha que coisa, o perfil do eleitor que o Lula mais perdeu desde o início do mandato é o eleitor jovem, cara. Olha que coisa aqui, ó. Lembra que uma das coisas que o TSE fez, que foi considerado meio dedão na balança em 2022, foi estimular o jovem a tirar o título de eleitor. Por quê? Porque eles viam o jovem como alguém que queria tirar o Bolsonaro, queria votar no Lula e coisa e tal. A questão é que, neste momento, o Bolsonaro tem 20% na faixa etária entre 16 e 24 anos, enquanto o Lula tem 17%. O Bolsonaro está ganhando mais voto de jovem do que o Lula. Por quê? Porque o Lula tem sacaneado o jovem demais. O Lula tem ferrado com o jovem pra caramba, com a economia, com a inflação alta, com um monte de coisas idiotas, né? Aqui, ó, o presidente Lula perdeu muita força, não só nessa pesquisa nacional, mas na regional, que a gente tem feito toda semana. Ele perde muita força entre os jovens.
Ele tinha uma vantagem muito grande sobre o Bolsonaro e hoje praticamente empata com o Bolsonaro ou candidatos do Bolsonaro na faixa do jovem, né? Numericamente, o Bolsonaro está na frente nos jovens do Brasil. Então repara como é que isso é ruim para o Lula. Porque lembra, a faixa etária que está entrando no eleitorado são os jovens. O pessoal mais velho é o pessoal que está saindo do eleitorado, seja porque está ficando velho demais para votar, seja porque está morrendo, né, gente? A gente morre mesmo. Chega uma idade que a gente morre, não sei se vocês sabem disso, né? Então, assim, você se ter vantagem entre os mais velhos, e o Lula tem vantagem entre os mais velhos, tá? Uma das faixas etárias que dão vantagem para o Lula é justamente o pessoal acima de 70 anos. Só que esse pessoal está morrendo, está saindo do pool de eleitores, né? E a cada ano que passa isso acontece, né? A cada ano que passa, assim, os jovens estão aumentando e os velhos estão diminuindo. E vai ser sempre assim, não tem como evitar esse tipo de coisa. Repara o problema que o Lula tem nessa faixa etária, né? Ou seja, tudo indica que o Lula tem realmente um desafio enorme em 2026. Tem uma outra coisa que o pessoal está colocando aqui, que a morte do Papa Francisco, a esquerda brasileira perde um trunfo. Isso é verdade, tá? Porque, veja, eu acho que é muito possível, é muito provável que elejam um outro Papa com o mesmo perfil do Papa Francisco, ou seja, um Papa esquerdista. Mas eles já deixaram claro que eles querem um Papa, ou pelo menos os cardeais que falaram sobre isso, querem um Papa que tenha uma melhor capacidade de organização. Eles viram que o Papa Francisco fez merda pra caramba em termos administrativos, né? O Papa, além de ser o cara da fé, ele é o cara que administra o Vaticano, administra a igreja. E a visão é que o Papa Francisco não foi muito bom nisso daí. E também na questão geopolítica. O Papa Francisco deixou um monte de coisa errada na geopolítica, apoiou ditaduras comunistas na América Latina, apoiou Putin, apoiou um monte de coisa errada nessa história. Então o pessoal está querendo um Papa que não seja sul-americano. O pessoal acha que não vai ter Papa sul-americano porque, né, a experiência com o Bergoglio, né, com o Papa Francisco, não foi muito boa em termos de organização da igreja, o que não é surpreendente. O Papa é comunista, comunista por definição faz merda, e além disso, a questão ideológica. Agora, pode ser um esquerdista, pode ser um Papa progressista europeu? Pode ser, tem uma chance grande. Só que isso, para a esquerda brasileira, é ruim. Por quê? Porque o Bergoglio é próximo da esquerda brasileira. Ele conhecia, ele é da turma lá dos peronistas na Argentina, criticava o Milei, criticava o Bolsonaro. É uma coisa que é próxima para ele, né? O próximo Papa vai ser de esquerda, mas não vai ser essa esquerda sul-americana, pelo menos, né? Isso é um tiro também, isso também dificulta o Lula na próxima eleição, não tenha dúvida. Mas isso daqui, eu acho que é um fator menor, tá? O fator maior é isso daqui. O jovem tá parando de votar no Lula. Isso é uma coisa muito positiva. O Lula realmente tá ferrado para 2026. É por isso que ele quer torrar dinheiro, quer roubar pra caramba, para pelo menos roubar, pelo menos enche o bolso até 2026, depois que se for do povo brasileiro. Certamente é isso que a quadrilha tá pensando.